Oi, povo lindo, tudo bem com vocês? Então, estamos começando aqui mais uma aula no quadro Por quê? Porque hoje eu vou fazer a revisão de um outro assunto do livro de vocês, que é bem interessante que vocês saibam, que vocês lembrem também. Então, vocês já estão vendo aqui no quadro, na verdade, o que é que nós vamos estar trabalhando hoje, tá? Que é a eletricidade. Vocês sabem, já, tem que lembrar, que essa eletricidade vai ser justamente o estudo sobre as cargas elétricas, tá bom? Então, eu vou colocar aqui ao lado já, ó, cargas elétricas. E vocês viram comigo que o estudo da eletricidade ele pode ser feito tanto com essas cargas elétricas, elas estáticas, tá? E caso elas estejam também em movimento. Então, cada um deles nós vamos ter um tipo de estudo, tipos de fórmulas de calcular, enfim. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês saibam sobre a eletricidade é, vejam aqui meu desenho muito bonito, né? Que é justamente um átomo. E o porquê desse átomo, né? Eu acho que vocês lembram, eu espero que vocês lembrem, que o átomo é formado por duas partes principais, que são o quê? O núcleo. E nós também temos a eletrosfera. Eletrosfera. Cada uma dessas duas partes, elas vão ter estruturas que vão compor. Primeiro, o núcleo, nós vamos ter a presença de duas partículas que são o quê? Os prótons. Que vocês vão observar que ele tem a carga positiva. E nós vamos ter também a presença dos nêutrons. Tá? E esses daqui, essas partículas, elas têm carga nula, ok? Zero. Já no caso da eletrosfera, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a presença dos elétrons, que eles vão possuir a carga negativa. E aí, o que é que vocês vão observar? Nessa parte da eletricidade que eu comentei com vocês, vocês viram que a parte principal que nós íamos observar era justamente a movimentação dos elétrons. Então, toda vez que vocês lembrarem da eletricidade, vocês lembram aí do nome elétrons, que é justamente uma partícula que faz parte dos átomos que estão ao nosso redor, tá bom? Então, nós vamos ter que a eletricidade vai ser o estudo das cargas elétricas, sejam elas estáveis, estáticas ou não. E aí, outra coisa que eu quero comentar com vocês é sobre a questão da carga elementar. Carga elementar quer dizer que é a carga de uma determinada estrutura. E aí, vocês até viram muito em cálculos aí desse capítulo que a carga elementar ela vai ter um valor muito pequeno, tá? Vai ser igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E aí, essa carga elementar, que ela é muito cobrada em questões e tudo mais, vocês vão ver que elas podem ter o valor tanto positivo como negativo. Por quê? Porque dependendo do que esteja falando, ele pode estar trabalhando, por exemplo, a questão dos prótons. E vocês sabem que os prótons, como eu comentei com vocês, têm um sinal positivo. E pode ter também o estudo ou estarem abordando a questão dos elétrons. E vocês sabem que o elétron ele tem carga negativa. Então eu vou colocar aqui que a carga elementar ela pode ser positiva quando nós estivermos falando dos prótons. E podem ser negativas também quando nós estivermos falando dos elétrons. Ok? Então, lembrem disso. Agora, o que é que nós vamos comentar? Vamos lembrar das fórmulas, que são algumas, né, que vocês viram comigo nesse capítulo, e relembrar o que é que cada uma ela quer dizer e quando você vai utilizar. Primeiro que nós vamos comentar vai ser a questão da quantidade de cargas, tá? Vou colocar aqui embaixo, ó. Quantidade de cargas que vocês vão conseguir calcular para descobrir o que, tá? E como é que vocês vão conseguir descobrir
que fórmula vocês vão utilizar para calcular essa quantidade de cargas. Vocês vão calcular Q é igual a N vezes E. Quantidade de cargas é a quantidade de elétrons ou a quantidade de prótons que você vai ter em um determinado local ou circuito, enfim. E aí, o que é que vocês vão ver? O Q é a quantidade de cargas, como está vendo. Esse N vai ser um número inteiro. Por exemplo, tem 6 coisas que vão estar em movimentação ali naquele determinado circuito. Então, esse número inteiro sempre vai ser dado na questão. Ou então vai ser pedido para que você descubra, tá bom? Então, ó, o N vai ser sempre um número inteiro. E esse E aqui, ele é a carga elementar, ok? Então, lembrem sempre disso. Carga elementar. E como eu falei, pode ser positiva ou pode ser negativa, dependendo do que estejamos comentando. Pronto, primeira fórmula nós já vimos o que é, do que se trata. Agora vamos partir para a segunda, que é a lei de Coulomb. É uma lei que rege a eletricidade. E nós vamos ter a seguinte fórmula. Nós vamos ter que Q é igual a K, que multiplica Q1 vezes Q2, dividido, deixa eu colocar aqui mais retinho, dividido por R ao quadrado. E aí, o que é que vocês vão observar aqui? A lei de Coulomb, essa carga, essa quantidade de cargas, você vai ter sempre uma constante, que tem que ser dada na questão. E esse Q1 e esse Q2 aqui, eles querem dizer que nós vamos ter cargas que são pontuais, tá bom? Ó, cargas pontuais. E nós vamos ter também a presença de uma determinada distância, que ela vai ser medida em raios. Então, fiquem atentos a essa fórmula aqui também. Lembrando do seguinte, eu tenho comentado com vocês que cada uma dessas fórmulas, cada um desses daqui, elas têm uma unidade de medida no sistema internacional. E aí, no caso aqui, da quantidade de cargas, nós vamos ter, que é o Coulomb, tá? E nós vamos ter aqui, que a lei de Coulomb, vou colocar aqui embaixo, tá? A lei de Coulomb, nós vamos ter a unidade, ela vai ser medida também em Coulomb, tá bom? Então, tá aqui o C também. A próxima que nós vamos tratar, a próxima fórmula, né, que nós vamos utilizar aí nesse estudo da eletricidade, é a questão da corrente elétrica, tá bom? Corrente elétrica vai ser justamente quando vocês observarem a movimentação de elétrons por um determinado fio ou alguma coisa do tipo. Então, ó, vou colocar aqui em cima. Corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela pode ter uma determinada intensidade. Na verdade, pode ter várias intensidades. E isso acaba sendo calculado também por um determinado tipo de fórmula. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó, intensidade elétrica. E a intensidade, ela vai ser vista de que jeito, né? Nós vamos ter aqui, ó, o I minúsculo, que vai ser a representação aí da intensidade. E ela vai ser calculada por, ó, o I vai ser igual a Q, por Q, dividido por delta T. O que isso quer dizer? Nós vamos ter aqui o quê? Que a intensidade, ela vai ser calculada pela quantidade de cargas que vão passar por um fio em um determinado período de tempo. E aí, qual vai ser a unidade de medida que nós vamos ter nessa intensidade? Vai ser o ampere. O ampere, ele é identificado aqui pelo A, vou colocar de azul, tá? Ele é identificado pelo A por quê? Ele vai ser igual a um Coulomb dividido por um segundo. Certo? Por quê? Vocês sabem que a carga elementar é em Coulomb e a variação de tempo, o tempo, vai ser dado em segundos pela unidade, pelo sistema internacional.
é a unidade do tempo. Então, a intensidade vai ser calculada em ampere, não esqueçam disso. Vamos agora para a questão da resistência elétrica. Que a resistência elétrica eu comentei com vocês também, tá? Ó. Resistência elétrica. Resistência elétrica, nós vamos ter a representação aí do R, tá? R maiúsculo. E nós vamos ter o quê? Que ela vai ser calculada por R é igual a U dividido por I. E vocês já sabem que é intensidade elétrica. O R vai ser a resistência elétrica e o U vai ser o quê? O U vai ser justamente a diferença de potencial, ou também chamado de DDP, tá bom? Diferença de potencial. E aí essa DDP, ela é calculada em volts, tá bom? U, ela é calculada em volts. E nós vamos ter também vários outros jeitos de conseguir calcular essa resistência aqui. Por exemplo, não, na verdade não é essa, tá? Nós vamos ter que a resistência elétrica ela pode se dividir em dois tipos. Ela pode ser uma resistência em série e pode ser uma resistência paralela. E aí vocês lembram que eu comentei com vocês a diferença delas. Vou colocar aqui embaixo para que vocês não esqueçam disso, tá bom? Ó, nós vamos ter, primeiro, qual a unidade de medida que nós vamos ter aqui? Vai ser o ohm. Estranho de falar, mas fiquem atentos. A representação é essa daqui, tá? Ohm. Vai ser a unidade de medida dessa resistência elétrica. E aí, como eu comentei com vocês, nós vamos ter o quê? A resistência em paralelo, que nós vamos ter um jeito de calcular. E nós vamos ter também a resistência em série. Vou desenhar aqui para vocês como é que é cada uma delas. Vocês já sabem, na verdade, como é, mas eu vou fazer a representação, ok? Primeiro, em paralelo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um circuito. Deixa eu colocar mais espaço aqui, para que vocês possam ver direitinho. Nós vamos ter aqui, ó, um circuito. Fica mais de frente para fazer mais retinho. E esse circuito vai ter a presença de duas resistências que vão estar em paralelo. Paralelo, elas não vão se tocar em nenhum momento. E aí, como é que eu vou conseguir descobrir qual a resistência equivalente? Tem uma fórmula para conseguir calcular. E a fórmula para você conseguir calcular em paralelo é diferente da que você vai ter para em série. No caso aqui da em série, como é que vocês vão observar a resistência deles, tá bom? Nós vamos ter um circuito também. É como se fosse a entrada da energia e a volta dela para fechar esse circuito, tá bom? Então, ó, no caso da em série, o que é que nós vamos observar? Nós vamos ter um circuito. Aqui, ó. E nós vamos ter vários resistores, como vocês estão observando aqui, em série. E eles vão ter um jeito diferenciado também de se calcular. No caso da em paralelo, o que é que nós vamos ter? O resistor equivalente, que é como se fosse a junção desses dois para formar um único resistor, vai ser calculado como? Pela multiplicação. Ó, nós temos o resistor 1 aqui e o resistor 2 aqui, ok? Então, o que é que nós vamos observar? Nós vamos ter primeiro a multiplicação do resistor 1 pelo resistor 2, dividido pela soma desses dois resistores também. Lembrem disso. Professora, mas se tiver um terceiro resistor, vocês vão ter que calcular primeiro. Unir o 1 e o 2, vão formar um único resistor, e aí depois vocês vão ver a união, que é o equivalente com o terceiro resistor que estava aí no circuito. Lembrando, no caso do paralelo, você vai ter que fazer a ligação de 2 com 2, sempre. No caso do em série, você vai ver aqui ó, que eu tenho o resistor 1, tenho o resistor 2 e tenho o resistor 3. Aqui é mais fácil por quê?
porque é o resistor equivalente desse tipo aqui, de resistência em série, nós só precisamos somar todos os resistores, tá bom? E aí, dependendo da quantidade que tiver, você vai somando até encontrar o resistor equivalente para o em série, tá bom? Então, lembrem dessas fórmulas aí também. E nós vamos ver aqui sobre a questão da potência elétrica. Vou colocar aqui em cima. Potência elétrica. Potência elétrica, vocês vão ver que é representado pela letra P, e ele vai ter vários jeitos também de serem calculados. Lembrando que a potência, a unidade dela é o watt, tá? Não esqueçam disso. E vamos para a fórmula de como é calculado a potência elétrica. O P, ele vai ser igual a DDP, tá bom? E nós vamos ter que ela vai multiplicar pela intensidade. E aí vocês lembram, vocês viram comigo aqui já, que esse P, esse U, na verdade, ele pode ser substituído. Ó, se você fizer aqui meio pelos extremos, você vai ver que o U, ele vai ser igual ao quê? U é igual a R vezes o I. R vezes I. E aí você pode fazer justamente a substituição aqui. Vai ficar como? Vou colocar aqui, tá bom? P é igual a R vezes I, vezes o I que já tinha aqui na fórmula. O que é que isso vai dar? Vai dar que a potência vai ser igual a resistência vezes a intensidade ao quadrado. Aqui é outro tipo de maneira de você conseguir resolver as questões. Por quê? Porque na questão ela pode dar a diferença de potencial, como também pode dar a resistência de um determinado material. Então, se der a diferença de potencial, você vai usar essa fórmula. Se der a resistência de um determinado material e a intensidade, você vai calcular por essa daqui, tá bom? Então, tem esses meios aí de você conseguir calcular a potência elétrica. E temos o último, que é esse R. Ele pode ser igual ao quê? Pode ser igual a U vezes I. Então, U vezes I. Você pode também fazer a substituição desse R aqui e você vai ter uma outra fórmula para conseguir calcular aí a potência, tá bom? E aí, por último, eu vou comentar o que é com vocês, minha gente. Vou comentar aí os tipos de eletrização. Processo de eletrização, eles podem acontecer de 3 maneiras, tá bom? Por atrito, por contato e também por indução. E a diferença deles nós vamos comentar agora. Ó, processos de eletrização. São 3 tipos. Primeiro, contato, que o que é que nós vamos ter de característico aqui? Eles vão, o próprio nome está dizendo, eles vão entrar em contato, e aí você vai ter o quê? A quantidade de cargas vai ser igual, ó. Quantidade de cargas vai ser igual, mas o que você vai ter de diferente são as cargas. Então, ó, diferentes cargas. Como assim, professora? Você vai ter o contato entre a lã e o vidro. Vai ter o contato entre eles, e é o que acontece. Tanto a lã como o vidro, eles vão ter a mesma quantidade de carga. Se tiver, por exemplo, 10 cargas, cada um vai ter 10. A diferença é que o quê? Que um vai estar somente com cargas positivas e o outro vai estar somente com cargas negativas. As cargas vão ser diferentes. Segundo tipo, nós vamos ter aqui que é por quê? Por atrito, gente. Por atrito, o primeiro, perdão. Vocês vão atritar um ao outro. Depois nós vamos ter por contato, que é aqui no contato, por contato, nós vamos ter aqui um outro tipo, né, de processo de eletrização. E o que é que nós vamos conseguir observar nele? Nós vamos ver que somente um dos corpos vão estar eletrizados.
um eletrizado e outro não. Esse é o principal foco que vocês vão ver. E aí, o que está eletrizado, ele pode estar com cargas positivas ou negativas, e por contato ele vai fazer essa transferência dessas cargas para o corpo que não está eletrizado aqui no momento, tá bom? Então ele vai acabar transferindo aí uma quantidade de cargas. E aí, no caso da terceira, que é por indução, o que é que nós vamos ter? Nesses dois aqui eles precisam ter contato. No caso da indução, nós não vamos ter o contato de um corpo com o outro. Vou colocar aqui, ó, sem contato. E o que é que nós vamos observar aqui nesse tipo, que é por indução? Nós vamos ter aí a separação das cargas. Um vai estar com uma carga, assim como o por contato, tá bom? Um vai ter uma carga, por exemplo, pode ser carga negativa, vai entrar em contato com o outro que não tem as cargas separadas. E por indução, vocês lembram que os opostos se atraem, né? O negativo ele vai atrair o positivo. E o negativo ele vai ficar para o outro lado, porque ele é repelido por esse daqui. Então, nós não temos contato, nós também vamos observar o quê? A separação das cargas. Separação das cargas. Tá bom? Do corpo que não estava eletrizado inicialmente. E aí, nós vamos ter justamente essa questão aqui, lembrando que são sinais contrários, tá bom? Negativo com positivo, e se aqui por algum acaso fosse positivo, ia atrair aqui o negativo. Então, ó, sinais diferentes, são as cargas diferentes. Então, gente, a questão da eletricidade que eu queria comentar com vocês era isso, tá? Que vocês relembrassem aí as fórmulas que nós temos para calcular o que for pedido sobre a eletricidade e também os processos de eletrização que podem acontecer, que são os 3 tipos, não esqueçam, tá bom? Vou sair um pouquinho aqui do meio, podem dar uma pausa aí, copiarem o passo a passo que eu comentei aí com vocês sobre a eletricidade, sobre essa questão das cargas elétricas, e aí a gente se vê na próxima aula, e caso tenha alguma dúvida, é só falar, tá bom? Um beijo, até a próxima!